Oi amigos, tudo bem? Eu sou a Jaque e estou aqui para responder a tag 50%. Como eu disse no ano passado, é a minha tag favorita do Booktube. Eu sempre respondia, mesmo que pra mim, mesmo quando não tinha canal, eu sempre anotava no meu caderninho os meus favoritos, o que eu menos gostei. E a tag desse ano, eu estou usando as perguntas baseadas no vídeo do Geek Freak. Ele que fez a tradução da tag anos atrás e ele fez uma renovação agora em 2025, então eu assisti o vídeo dele, peguei todas as perguntas atualizadas e eu gostei bem mais, porque na tag anterior, se eu não me engano, tem uma pergunta que é tipo assim, e qual o seu crush literário do ano? E eu fico tipo, gente, eu não tenho crush literário, não mais, assim, eu acho que isso ficou muito na minha adolescência e isso não existe mais pra mim, pelo menos. Então, vamos responder a tag, que aí vocês vão ver um pouquinho das minhas leituras, do que eu gostei, do que eu não gostei, do que eu achei bom, do que eu achei ruim. Mas eu preciso adiantar que esse ano eu tô, assim, afiadíssima nas escolhas de leitura, e isso é muito bom. É uma coisa que, conforme o tempo vai passando e você vai se conhecendo como leitor, você acaba percebendo coisas que você gosta, coisas que você não gosta. Às vezes cai ali num livro ruim, ou às vezes cai num livro muito bom que você não esperava, mas eu escolhi muito bem as minhas leituras, eu tenho escolhido muito bem as minhas leituras esse ano, bem como ano passado. E isso é uma coisa de, acho que maturidade de vida de leitor, não tem muito segredo. Quanto mais você vai lendo, mais você vai compreendendo as coisas que você gosta de ler e as coisas que você não gosta. Tomando um café porque tá frio no meu país, São Paulo. E as perguntas estão no meu celular. Primeira pergunta: os 3 melhores livros que você leu esse ano? Ou pelo menos, né, no primeiro semestre, até o momento. Eu preciso fazer um disclaimer, que é um disclaimer muito positivo. Eu tô com pouquíssimos livros físicos pra mostrar pra vocês aqui, porque esse ano eu li muita coisa emprestada, tanto de Kindle Unlimited quanto de biblioteca, né? Esse ano eu resolvi usar a biblioteca que eu tenho próxima do trabalho, que é de uma das unidades do SESC, e foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu estou tendo, na verdade, o privilégio de conhecer muito livro bom que eu não ia ler tão cedo se eu esperasse eu comprar. Então a maioria aqui é tudo livro emprestado, além da biblioteca do Sesc do Kindle Unlimited. Esse ano também eu passei a usar mais o Biblion, eu falei em alguns vídeos atrás, então também tem livros de lá. O primeiro livro é Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. Esse livro eu li pelo Biblion, então foi o primeiro que eu peguei, um dos primeiros. E, gente, foi uma experiência transcendental. É um livro tão impactante, mas tão singelo, e eu já conhecia a Mariana de Se Deus Me Chamar Não Vou, mas nesse aqui ela me pegou, assim, e se tornou um dos favoritos do ano. Não sei se favorito da vida, porque livro favorito da vida eu tenho, sei lá, demora um pouco pra escolher. Mas o livro que começa com um acontecimento inesperado, que é uma pessoa morrer porque foi atingida por um cara suicida, e acompanhar o luto dessa mulher, mas não é um luto simples, assim, é o luto dela e também da viúva do outro cara que se suicidou, e que elas passam a ter uma relação, mas a protagonista não gosta muito da esposa do cara que se suicidou porque ele matou o marido dela sem querer. Então é uma relação muito interessante, e que no final é uma relação de amizade, também de família, mas realmente muito assim, eu não consigo descrever como eu vejo a relação daquelas mulheres depois que perderam os respectivos maridos, porque a Mariana escreve de uma forma tão bonita, sabe? Tão impactante mesmo, que, gente, perfeito, amei, 5 estrelas, favoritado do ano. O segundo livro, mais um brasileiro, graças a Deus, é A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Esse livro estava no meu radar há um bom tempo, eu acabei conseguindo finalmente comprar o e-book, e, gente, que livro divertido, sabe? É um livro bem nordestino, assim. O livro se passa no Ceará, porque a autora é cearense, e eu sempre que eu leio livros dessa região do Brasil, né, eu tenho muita identificação por conta da origem da minha família. Por mais que eu não tenha sido criada em nenhum estado do Nordeste, parte da minha família vem do Pernambuco e outra parte vem da Bahia. Eu tive o prazer de conhecer os dois estados e ver e conhecer mesmo ali o interior desses estados, né? Eu não conheço tantas capitais. Salvador eu não conheço, por exemplo. E eu me encanto muito com esse tipo de leitura e me identifico, porque são cenários que, pra mim, que moro em São Paulo, são fáceis de identificar, porque eu já visitei cenários parecidos. Então, A Cabeça do Santo foi uma história, assim, é um drama, só que ao mesmo tempo tem um toque de humor e você se diverte com as pataquadas que o protagonista passa, que, assim, perfeito, maravilhoso. Eu tô muito animada pro filme. E além disso, essa Cabeça do Santo que existe no livro, ela é inspirada numa história real, porque realmente nós temos uma cidade no Brasil que tem uma cabeça
gigante, que ia se tornar uma estátua, que enfim, o projeto não deu certo, o prefeito meio que abandonou o projeto e ficou lá. E meio que é um local histórico da cidade, e o mesmo acontece com esse livro. E o Plus não é um livro, mas um conto, que é As Formigas da Lígia Fagundes Telles. Foi o primeiro contato que eu tive com a Lígia, pelo Seminário dos Ratos, né, que é o livro que tem toda essa coletânea de contos. E eu fiquei tão encantada com esse conto que eu li 2 vezes. Eu fiquei, gente, que incrível! Mas depois eu falo do livro em outro momento. Mas o conto As Formigas são 2 meninas que passaram na faculdade de Direito, provavelmente na USP, em São Paulo, que vão morar numa pensão fuleira, duvidosa, porque elas não têm muito dinheiro. E do nada, à noite, as formigas começam a invadir o quarto delas, porque naquele quarto tem um esqueleto de um antigo estudante da faculdade de medicina. E uma delas é estudante de medicina, a outra é estudante de direito. E aí essa menina que é estudante de medicina, ela quer ficar com esse esqueleto. Só que as formigas também querem. Então, assim, aí depois disso a gente vai desenrolar um conto. É um conto bem macabro, mas não dá medo. E, assim, incrível ter conhecido a Lígia por esse conto. Como eu falo demais, eu não vou ficar entrando muito na sinopse dos livros, porque eu percebi que eu já tenho muitos minutos de gravação aqui. Segunda pergunta, as melhores continuações que leu até o momento. Eu preciso dizer que esse ano eu não tô muito leitora de série, eu tô ignorando que existem séries, que eu tenho Stormlight Archive pra ler, então a única continuação que eu li, efetivamente, foi de Diário de uma Cidade Litorânea. Essa série eu comecei esse ano, né, uma série de mangás de 9 volumes, e mais recentemente eu li o quarto volume. E, gente, eu gosto que é muito singelo esse livro, ele não é... Ele parte de uma história simples e a gente acompanha 4 protagonistas que são irmãs e cada uma tem seus dilemas porque elas estão em idades diferentes, fases diferentes da vida, mas elas moram todas juntas. E é muito bonito ver o quanto elas são amigas umas das outras e se protegem como família de fato. Terceira pergunta. Lançamentos do primeiro semestre que você não leu, mas quer muito. Assim, eu não tenho mais acompanhado lançamentos, um ou outro que eu sei, porque geralmente quando eu vejo já lançou o livro, que é o caso desse também, que é o livro Uma Delicada Coleção de Ausências, da Aline Bay. Eu gosto muito de O Peso do Pássaro Morto, eu gosto muito de aquele da canção, eu não lembro agora o nome. Enfim, gosto muito de todos os 2 livros que eu li dela. E ela tá lançando, então, esse novo livro pela Companhia das Letras. Eu sempre quero ler o que vem de novo da Aline Bay, porque eu sei que vai ser bonito, poético, impactante e sensível, porque ela é uma autora muito sensível ela é muito delicada nas palavras, mesmo que o tema seja extremamente pesado, sabe? Então, uma pequena coleção de ausências, sem dúvida. 4. O livro mais aguardado do segundo semestre. Não é um livro lançamento, pelo contrário, é um livro que foi lançado há pelo menos 50 anos, mais de 50 anos atrás. O Continente, do Érico Veríssimo. Eu não falei em vídeo nenhum, eu acho, mas foi uma odisseia conseguir comprar esse livro, galera. Eu não sei porquê, eu fiquei obcecada com ele esse mês de junho que passou. Eu falei, quero ler o Continente, quero ler o Continente, quero ler o Continente. E eu ia comprar esse livro na livraria física e sair lendo, mas nenhuma livraria que eu fui em São Paulo tinha o livro disponível. Eu liguei em algumas outras que eu tenho acesso, né, pra visitar, porque tem umas que é muito longe de casa e tal, e não tinha, só sob encomenda. E eu fiquei indignada. Foi uma semana inteira tentando comprar esse livro físico, no final das contas eu acabei comprando no site da Amazon, e é isso, eu já comecei a ler, mas tô bem no início. Depois que ele chegou, eu descobri que as letras são muito pequenas. Então acho que vai ser um livro pra eu ler em casa e não levar pro trabalho, que é o momento em que eu mais leio, né, que é no deslocamento. 5. Os 3 livros que mais te decepcionaram esse ano. Como eu disse, eu acho que eu fiz boas escolhas, mas assim, os 3 que mais me decepcionaram, vamos lá, a gente tem que falar, né? O primeiro é Emma, da Jane Austen, que eu já fiz um vídeo sobre ele, eu não vou falar muito. O começo foi muito bom pra mim, mas o desenrolar e o final eu achei meio ok, acho que a autora se enrolou muito. Eu já falei em vídeo aqui, não vou entrar muito em detalhes, tem um vídeo só pra esse livro, que eu não me simpatizei com a Emma. Eu comecei o livro muito bem, o começo de Emma é sensacional, assim, dos meus favoritos da vida, mas o desenrolar e o final eu achei meio sem lé com cré. A Emma, achei ela extremamente arrogante, não achei que ela se redimiu no final. Eu conversei muito com a Natália depois que eu li, porque ela gosta muito desse livro, mas assim, não foi salvo, infelizmente, Emma. O segundo livro, então, é o Warbreaker, do Brandon Sanderson. Eu sei que esse livro é um dos primeiros dele, né?
Mas quando eu li Elantris, que é de fato o primeiro livro dele, eu achei sensacional e incrível. Esse aqui, gente, eu achei de uma enrolação. Sei lá, foi muito penoso ler esse. Assim, penoso não, foi divertido, mas as escolhas das personagens não me. Eu não concordei tanto, eu acho que foi isso. E aí, o desenrolar da história, eu falei, ah, tá bom, ok, dei 3 estrelas. Acho que é o primeiro livro dele que eu dou uma nota tão baixa, tirando A Segunda Era de Mistborn, mas acontece. Enfim, tem um vídeo também só sobre ele. O último livro, então, que eu não gostei foi Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé. Eu já falei sobre ele recentemente, eu terminei semana passada, inclusive, e todo mundo fala muito bem desse livro, todo mundo vende o peixe desse livro muito bem, eu quis ler ele por muito tempo. E finalmente li no Kindle Unlimited, e assim, gente, a história que o livro carrega é muito importante, eu reconheço isso. Mas a construção de umas coisas eu achei que foram rápidas demais. Tanto que ele é um livro que escancara a escravização de pessoas durante a colonização espanhola aqui na América Latina. Nesse caso é mais precisamente ali no Caribe, né? E também esse traslado dessas pessoas para Boston e essa mulher sendo chamada de bruxa. Eu acho muito interessante. Tem cenas assim que são dolorosas e super impactantes e muito difíceis de engolir. Mas a construção de escolhas da autora, de como a personagem ia fazer tal coisa, pra mim foi rápido demais, eu achei raso demais nesse sentido. E talvez seja um objetivo dela, porque o objetivo da autora talvez deveria ser, tipo, olha, mostrar isso aqui, contar a história dessa mulher que sofreu de fato, que foi acusada de bruxaria. Mas não sei, assim, eu fico um pouco em dúvida sobre o que eu acho, né, por conta dessa escolha, se foi uma escolha consciente ou não. Então, pra mim, não foi muito bem nesse sentido, mas é um livro que eu continuo recomendando da mesma forma. 6. Agora, os 3 livros que só foram ruins mesmo. Eu não ia colocar nenhum, porque eu não achei nenhum livro ruim. Aí, nos últimos 2 dias do primeiro semestre, lá no finalzinho de junho, eu fui ler um livro curtinho, porque eu tinha terminado um livro, ainda tinha 2 dias de junho pra ler. Eu tinha terminado 2 livros muito difíceis, que foi Eu, Tituba e A Estação das Abelhas, da Natália Borges Polesso. E aí, eu queria uma coisa leve, uma coisa curta, e eu peguei essa indicação no TikTok, que é No Útero Não Existe Gravidade. E é um livro meio experimental que pra mim não funcionou porque eu não entendi o propósito dele até agora. Eu fui lendo e falei, tá, me conta mais. Mas assim, foi um livro sem pé nem cabeça pra mim. Eu não sei se eu falaria que é ruim, que é péssimo. O livro não funcionou comigo, né? Eu também não quero desmotivar o trabalho da pessoa que escreveu o livro, mas pra mim foi difícil. 7. Os 3 livros que mais te surpreenderam esse ano. Esse ano, como eu disse, eu li muita coisa boa que me surpreendeu, mas eu vou escolher, 3, porque a pergunta é de 3 livros. O primeiro, Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles, como eu já comentei sobre o conto As Formigas, é um livro de contos, é um livro que me fez olhar de uma forma mais positiva para contos, porque eu sempre fui muito hater de contos, eu acho que são muito rápidos, eu não consigo absorver. Às vezes é isso mesmo, gente, às vezes você não tem que absorver nada, você tem que ler. E as histórias daquele livro não é divertido de, nossa, que momento agradável ler, mas foi divertido, foi surpreendente no sentido de que bom ver que a Lígia é uma autora realmente muito boa. Eu tava perdendo isso daqui. Foi surpreendente de, meu Deus, eu estava perdendo isso daqui. E isso aqui é maravilhoso. Então, Seminário dos Ratos, sem dúvida, até porque apareceu um rato na minha casa na mesma semana que eu tava lendo o conto Seminário dos Ratos, então foi bem marcante pra mim. O segundo livro é Destruidor de Casamentos, da Mia Souza, que tem ali uma vibe bem latino, bem brasileira, na verdade, porque a protagonista vem de família brasileira. Tem muitas referências do Brasil, de comida, de costumes, enfim. Então eu me diverti muito com esse livro, é um romancinho bem tranquilo, que eu ainda quero ler o primeiro da série, porque eu li o segundo, na realidade. O outro é Noiva, da Ellie Hazelwood. Como eu disse, Noiva fez parte daquele projeto de dar segundas chances para autoras, né, que eu fiz com a Jane Austen, com Emma. E eu me surpreendi muito, porque A Hipótese do Amor, gente, eu detestei. Eu achei chato, achei nada a ver, eu não entendi o hype. Noiva também é um livro muito hypado da autora, mas eu acho que ela escreveu muito bem uma romantasia. Então, foi uma surpresa gratíssima e que eu com certeza vou ler a continuação. 9. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Bom, nenhum. Eu não me lembro de ter chorado com nenhum livro. Nossa, ultimamente eu acho que eu tô bem... não sei se eu tô insensível ou porque eu tô lendo sempre na correria. O meu tempo de leitura, ele é sempre dentro do metrô. Sempre, sempre.
leio um pouquinho na hora do almoço, leio um pouquinho em casa, mas a maior parte do meu tempo eu tô lendo no metrô, então eu tô lendo em público. Às vezes eu vou descer na próxima estação, então eu já tenho que estar atenta à porta do metrô que vai abrir. E por isso eu acho que eu perco um pouco de ter um momento com um livro ali mais calmo. Mas se eu não fizer isso, gente, eu simplesmente não leio nada, então eu preciso fazer. Então eu não li nenhum livro que me fez chorar esse ano, não que eu me lembre. 10, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu poderia dizer que foi Uma Vida e Tanto, da Emily Henry, mas ele tem uma carga mais dramática. Então eu vou repetir aqui, vou me repetir e vou dizer Destruidor de Casamentos, da Mia Souza, porque como eu disse, foi uma romance muito gostoso de ler e eu gostei muito das referências ao Brasil que tem naquele livro. 11, e última pergunta. Quais os livros você quer ler ou precisa muito terminar até o final do ano? Um que eu preciso muito terminar, que vocês já deveriam saber, né, amigos? Que todo mundo já sabe, menos eu tô ignorando, Oathbringer. Eu terminei a primeira parte e ficou com Deus o livro. Nunca mais peguei, nunca mais abri. Eu preciso só tirar uma semana pra ler só esse livro aqui, exclusivamente, e depois ler outra coisa e assim seguir, senão eu nunca vou ler esse livro. Então é Oathbringer, mas assim, continua muito bom, não tô reclamando. Não parei de ler porque tá ruim, eu só fiquei... Acho que é preguiça, né? É o tamanho do livro. Vamos combinar? O próximo, de novo, é O Continente. Como vocês sabem, foi um parto conseguir esse livro. Então, se eu não ler ele no segundo semestre, se eu não ler ele antes de 2025 acabar, vocês podem pegar esse livro aqui e remover da minha estante, porque é um absurdo. O próximo é um que eu tô interessada há muito tempo, que é Os Supridores, do Zé Faleiro. Quem tá lendo no momento é o Matheus. Por isso que eu não tô lendo, no caso. Vou botar a culpa nele. Ele já tá... Faltam umas 100 páginas pra ele acabar, então acho que semana que vem eu consigo pegar nesse livro. Esse livro me interessa há muito tempo, desde que eu vi surgir na internet, assim, um pouco. E eu vi a sinopse e eu falei, nossa, que sinopse interessante. Que vai contar a história de dois caras que trabalham num supermercado. E eles resolvem vender drogas porque simplesmente receber um salário mínimo não paga as contas deles. Eu acho que é isso, tá? Eu não li o livro. Então, posso estar falando tudo errado. Mais uma vez, é um livro nacional que se passa na periferia de Porto Alegre. E o último livro, que eu também preciso ler até o final do ano, mas eu não sei se eu vou cumprir, também é homenagem ao Matheus, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Ano passado, Natália leu, o Matheus estava lendo, os dois falando pra mim, lê. Só que assim, gente, eu tenho uma dificuldade de ler por obrigação. Acho que é por isso que eu não faria faculdade de letras. Porque se você me manda ler uma coisa, eu automaticamente não quero ler. Então, assim, no meu tempo, se possível, vou pegar ele aqui da estante e vou ler, mas não posso prometer nada, mas gostaria. Gostaria muito de ler esse livro, até porque nós dois começamos a assistir a série. E eu já comecei a ler o livro. Na época eu comecei a ler no Kindle, porque ele tava lendo no livro físico e nunca me entregava. Agora que o livro físico tá disponível pra mim, eu não li nenhum livro, nem no Kindle, nem aqui. Então, tá aqui. 100 Anos de Solidão. Estes são, então, alguns dos livros que eu usei para responder a tag dos 50%. Eu tô bem animada pro segundo semestre. Vou continuar pegando livro na biblioteca, que custa muito mais barato. Gente, já pararam pra pensar que pegar livro na biblioteca é literalmente de graça? O Kindle Unlimited você paga um valor X para ter muitos títulos. Mas a biblioteca é literalmente de graça. Você faz um cadastro e vai pegar o livro. E é maravilhoso. E como eu não usava isso há muito tempo, desde que eu terminei a faculdade, eu parei de usar a biblioteca porque, pra mim, acesso à biblioteca tem que ser fácil. É claro que aqui em São Paulo tem 15 mil bibliotecas, mas nenhuma é perto de casa. Aí se eu não consigo devolver, o que eu faço? Vou ficar bloqueada pra sempre. Então acho que é por isso que eu nunca me inscrevo nas bibliotecas municipais. Mas como eu tenho uma biblioteca que é 5 minutos do meu trabalho, dá pra usar de parâmetro pra pegar livro emprestado e eu não gasto dinheiro. Inclusive eu vou somar todos os livros que eu li da biblioteca e não comprei, porque vai ser uma economia gigantesca. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falei demais, mas acho que deu pra mostrar um pouquinho do que eu li. E se você quiser ver tudo que eu li, é só assistir os vídeos anteriores. Que na maioria desses livros eu falei, alguns não. Às vezes nem deu tempo de gravar, ou o vídeo já tava pronto, eu não consegui falar de um livro que eu terminei depois. Mas acontece, coisas da vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um comentário e a gente se vê na próxima. Tchau!